Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada aqui da Viver Mais Psicologia. Sejam todos bem-vindos a mais essa tarde aqui de conhecimento, de troca, né, que teremos. E eu gostaria, então, de passar um vídeo aqui para vocês a respeito da nossa escola, que fala um pouquinho de quem nós somos, para quem ainda não conhece a Viver Mais Psicologia. Então, vou estar passando esse vídeo para vocês e em seguida nós iremos começar a nossa jornada de psicoterapia de casal e família. Boa tarde. Boa tarde para o pessoal que está chegando. Fecha a mudança, viu? Com a TV. Tu colocou foi um orçamento que a gente fez. Eu fechei. Fechou ali. Esperando um orçamento ainda. Olá, eu sou Viviane Almeida, psicóloga, psicodramatista de Não está mais interessante. professora universitária e coordenadora da Viver. Estou aqui para contar um pouquinho da nossa história, a história da Viver Mais Psicologia. Como eu comecei a fazer a minha formação de psicodrama ainda no final da faculdade, e por experiência eu vi a grande transformação pessoal e profissional que aconteceu comigo. Na verdade, não é só Em 2013, iniciar a Viver Psicologia Psicodrama. E a partir de então, nós estamos formando muitos psicodramatistas. E foi em 2020 que nós expandimos e nos tornamos Viver Mais Psicologia. E o nosso grande objetivo é transformar você num profissional capacitado, num profissional com empatia, num profissional competente e que pode ser um grande agente transformador de todas as pessoas e situações que precisam da psicologia. Por isso estamos aqui para te propor essa transformação e viver mais psicologia. Eu acho que a Viver foi muito importante na minha trajetória profissional, porque me trouxe muitos instrumentos para trabalhar dentro da clínica e fora também. Estou aqui para contar alguns motivos que me fazem amar fazer esse curso na Viver. O primeiro é que não é só um curso de pós-graduação, mas é pós-graduação e formação. Então, por ser um curso de formação, além das aulas teóricas da pós-graduação, toda a parte de supervisão que a gente também recebe nesse curso. Então, para mim, é um conteúdo muito rico. Outro fator que eu acho incrível é poder estudar do conforto da minha casa por ser online, né? Então, a comodidade do online, para mim, é... Mas, mesmo sendo online, não é como um curso que você compra e fica ali, sabe? Não, porque todo o conteúdo da pós-graduação é totalmente ao vivo, interativo. Então a gente tira dúvidas, se conecta com as pessoas da turma, se conecta com os professores. Isso pra mim é muito rico, é um prazer ser aluna da Viver. Para mim, fazer essa formação foi uma grande evolução pessoal e profissional. É uma escola bastante acolhedora, que acolhe nossos problemas, que acolhe as nossas dificuldades e nos estimula para a vida profissional. Então, pessoal, aí está um pouquinho da nossa história, da história da Viver Mais Psicologia, né? Para quem não nos conhece. Deixa eu só ativar o mudo aqui de umas pessoas que estão entrando. Eu vou pedir para que quem for entrando, tá, pessoal, para que ative o seu mudo, para que não atrapalhe aqui, né? Mas sejam todos bem-vindos mais uma vez, então. Nós, além dos cursos de pós-graduação, nós temos a Viver conta com cursos livres, grupos de estudos online gratuitos, e eu estarei colocando no chat depois todas as informações. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no privado, que a gente pode estar conversando mais a respeito dos cursos, tá bom? A nossa pós-graduação em psicoterapia
de casal e família, ela está com a data prevista, né, de início para dia 26 de março. Então, se você tem interesse, corre lá para fazer sua inscrição ou nos procura no privado, certo? Então, eu gostaria, então, de apresentar agora quem vai passar essa tarde conosco, né? Falando do tema Encontro e Desencontro, a constituição do eu nas relações amorosas, que é a professora Alexandra. Então, professora, eu vou passar a palavra para você. Gostaria de pedir que você se apresentasse, né, para o pessoal que está nos ouvindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Priscila, deixa eu só te perguntar, você vai ficar conosco? Eu vou ficar com vocês. Vou. Ok. Ok, senão eu ia pedir para você me colocar de administradora. Mas eu vou lhe colocar como co-anfitriã aqui, né? Fica melhor. Ok, acho que é melhor, sim. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à iniciação de mais uma jornada da Viver, uma escola que eu tenho muito carinho, que eu já fui estudante, sou professora e tenho muito orgulho de pertencer. Eu vou me apresentar um pouquinho e já vou explicar qual é o objetivo dessa fala agora, nesse período da tarde. Mas antes eu gostaria de pedir que, na medida do possível, vocês pudessem abrir as câmeras. Gostaria muito de conhecer os rostinhos de vocês. Acho que a interação funciona melhor se vocês puderem. Obrigada, Simone. Se vocês puderem estar aí com as câmeras abertas. Richelle, obrigada também. Elaine já está. A MacBook não deve ser o seu nome, mas está com a câmera aberta também. Então, à medida possível, eu pedi para vocês deixarem a câmera aberta para a gente poder ter esse processo de interação. Pois bem, como a Priscila já falou, meu nome é Alexandra, sou uma das professoras da Viver. Vou falar um pouquinho do meu currículo, da minha trajetória profissional. De formação, eu sou psicóloga, fiz algumas especializações ao longo da minha formação profissional, uma delas é em família, mas ao longo do tempo eu fui me encantando muito pelo desenvolvimento humano de uma forma geral. Hoje eu trabalho muito essa perspectiva do desenvolvimento humano, assim como eu estudo muito o desenvolvimento humano de uma forma geral. Foram algumas especializações que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu fiz o mestrado, falo aqui de Tubarão, Santa Catarina, suponho que deve ter pessoas de vários lugares do Brasil, às vezes até de fora, porque essa troca, esse compartilhar do online é magnífico, porque ele nos aproxima ou de outra. Então, em termos de formação, é isso, claro, atualmente estou fazendo um doutorado, faço doutorado em psicologia na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, na área de desenvolvimento humano. Em termos estudantis, é isso. Eu brinco com os meus alunos que a gente não faz doutorado, né? A gente sobrevive a um doutorado. Então, eu estou nessa época sobrevivendo ao meu doutorado. Em termos profissionais, já trabalhei um pouquinho de tudo como psicóloga. Meu primeiro trabalho foi como psicóloga do NASF, em saúde, mas já trabalhei como psicóloga do CRAS, psicóloga educacional, psicóloga organizacional. E aí, ao longo dessa caminhada, eu fui buscando o que eu me identifico mais, o que faz mais sentido. Atualmente, eu sou professora universitária, professora de pós-graduação, como eu já falei, sou uma das professoras da Viver, serei uma das professoras desse curso de pós-graduação de casais e família, e trabalho com clínica. Então, hoje eu divido aí a minha vida profissional nessas duas áreas, clínica e a docência, de uma forma geral, que já me dá bastante trabalho, sem falar propriamente a execução do próprio doutorado.
Sou natural de Santa Catarina e atualmente moro em cidades distintas, mas também em Santa Catarina. Por que essa temática? Por que a gente vai falar um pouquinho aí dos encontros e desencontros, a constituição do eu nas relações amorosas? A temática casais, eu já falei para vocês o quanto que eu gosto do desenvolvimento humano de uma maneira geral. E é claro que para olhar o desenvolvimento humano, a gente não pode deixar de olhar família e, consequentemente, não temos como não olhar necessariamente para as relações amorosas. Então, eu sou muito apaixonada por essa temática, tenho um grande público de casais no meu consultório e venho trabalhando com casais, com família já há bastante tempo. Alguém de vocês gostaria de me perguntar alguma coisa profissionalmente? Às vezes tem um pouco de curiosidade, né? Tô vendo que são todos rostinhos muito diferentes, eu não conheço vocês. Alguém gostaria de perguntar algo? Ok. Deixa eu fazer, tem poucas pessoas com o vídeo aberto, mas só para mim poder me ambientar. Vocês podem fazer alguma reação, tá? Quem conhece psicodrama? Porque eu sei que deve ter profissionais formados, não conhece, ok. Sim, a Simone sim, a Jaque sim, Elô, ok. Suponho que quem não... de teoria, não de aplicação. Ok. Ok. Também não penso que nem todo mundo que não se manifestou não necessariamente não conheça, mas estou vendo que pouquinhas pessoas conhecem. Eu vou fazer... vamos começar como começa com o psicodrama. Com o psicodrama a gente sempre começa com um aquecimento. Então, como que eu vou organizar essa fala, que é uma fala curtinha, né? Rapidinho, 1h30 que nós vamos ter aí ao longo dessa tarde. Vou introduzir a nossa temática com um aquecimento. Eu vou pedir que vocês comecem se alongando um pouquinho na cadeira. Não sei se vocês já estão há muito tempo sentados ou vieram correndo para poder acompanhar, mas que... Ah, ótimo, Sara. Isso, Simone. Vamos começar dando uma esticadinha, sabe? Só para a gente poder se ambientando e chegando nesse encontro, esse processo. Ótimo. De que vocês inspirem, respirem. Solta devagarinho pela boca. De novo. Vou pedir que vocês, aos pouquinhos, venham me acompanhando nessa sensibilização, neste aquecimento, ok? Então, introduzindo e adentrando um pouquinho na nossa temática, pedir que vocês se concentrem, fechem os olhos, olhem fixamente para algum lugar. Comecem a pensar nas suas primeiras relações amorosas. Os primeiros encantamentos, os primeiros friozinhos na barriga, aquele menino, aquela menina que a gente achava bonitinho. As primeiras relações.
Indo mais um pouquinho. Tentem olhar as principais relações que vocês tiveram ao longo da vida de vocês. Aquelas relações um pouco mais duradouras. As relações super rápidas. Primeira paixão. Primeiro sexo. Aquele amor gostoso. Aquele furacão, vendaval. Olhe como se fosse num filme as suas principais relações da sua vida. Você possa confiar e que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir E olhando todas essas relações, o que de certa forma se repete? O que de certa forma é parecido? Quais são os padrões de relacionamentos que acontecem na minha vida? De tudo que nós vimos até agora, das primeiras relações, da trajetória amorosa, desses padrões relacionais que se repetem muitas vezes, de que vocês peguem uma colinha aí, ou no próprio telefone, notebook, algum papelzinho, vocês anotem 3 elementos que constituem uma relação amorosa. Para mim, um relacionamento amoroso tem que ter essas 3 coisas. 1, 2, 3. Quem terminou, me dá um sinalzinho de positivo, por favor? Baixei um pouquinho, Sara. Ok. Depois vocês vão escrever 3 elementos que o seu companheiro ou companheira precisa ter. Para mim me relacionar amorosamente com alguém, precisa ter essas 3 coisas.
3 elementos que o meu companheiro ou a minha companheira precisa ter numa relação amorosa. Costumo falar para os pacientes que tem os limites rígidos, que a gente não negocia, e os limites flexíveis, isso dá para negociar numa relação amorosa. 3 elementos rígidos. Isso o meu companheiro ou a minha companheira precisa ter para ter uma relação amorosa. Quase como pré-requisitos. Por último, eu vou pedir que vocês olhem um pouquinho a primeira lista, com 3 elementos que constituem a relação amorosa. A segunda lista, com 3 elementos do que o meu companheiro ou a minha companheira precisa ter. E, por último, vocês vão fazer uma terceira lista com 3 elementos seus, que de alguma maneira justificam a minha lista anterior. O que é meu que de alguma maneira justifica, dá significância para minhas exigências e desejos anteriores. Três elementos seus. Aí não tô começando a não facilitar, né? Conseguiram? Eu gostaria de escutar vocês, quem quiser, obviamente, mas que algumas pessoas pudessem compartilhar um pouquinho desse aquecimento, dessa primeira atividade, e o que começaram a perceber desses elementos que foram surgindo aí. Posso falar, Alexandra? Claro, Simone. Eu achei, assim, fiquei bem à vontade com a primeira. Mas aí eu coloquei bom humor, paciência e cuidado, né? E aí comecei a ficar mais pensativa e atenta nas outras duas. Mas a última, né, que é para a gente olhar para a gente, assim, para eu olhar para mim. E eu fiz assim, nossa senhora, chamei todo mundo aqui para me ajudar, né? Então, e aí eu coloquei assim, eu coloquei Oi. Perfeccionista, eu falei assim, será que cortou? Cortou, Simone. Não sei se foi a minha internet ou a sua. Cortou. Achei bem difícil fazer a última. Eu coloquei que eu sou, o que tem de mim? Perfeccionista, eu sou bem-humorada, mas eu acho que eu perco o humor com facilidade, então o que eu percebi é o que eu desejo do outro, nem sempre eu consigo realizar comigo. Uma ótima reflexão, hein, Simone?
para a gente começar. Quem mais, além da Simone, gostaria de compartilhar um pouquinho conosco? Eu percebi que o que eu estava buscando no outro é muito do que eu vejo em mim mesma. Então, será que eu não estou querendo alguém que seja um espelho ou uma versão de mim? Muito bem, Elaine. Estamos começando muito bem, com algumas reflexões bem importantes. Mas alguém gostaria? Ok. Grupo, isso serviu para a gente se aquecer um pouquinho. Eu sempre gosto de fazer o aquecimento em absolutamente tudo que eu faço. Seja uma aula, seja uma palestra, seja uma vivência, porque o psicólogo ou as pessoas, de uma maneira geral, tendem a ficar muito no mecanismo de defesa. E a racionalização é um mecanismo de defesa. Quando a gente necessariamente quer muito analisar uma situação sem se colocar, né? Quando Simone e Elaine são muito generosas conosco e trazem essas reflexões, toda a minha fala que vai se estender, acho que de alguma maneira vai bater com essas listas que a gente acabou construindo juntos e um pouco com as suas relações. E quando a gente sai dessa questão mais racional e consegue vivenciar, além da nossa aprendizagem ser melhor, os insights também são. Eu vou fazer uma pequena fala explicando um pouquinho sobre a constituição do eu nas relações amorosas, inclusive justificando porque eu fiz esse aquecimento. Mas eu gostaria bem que fosse um bate-papo. Então, se por acaso surgir alguma dúvida, por favor, abra o microfone, perguntem, ou coloquem no chat. Apesar que o chat, às vezes, eu vou conseguir olhar, às vezes vai passar. Então, para garantir a resposta, ou que eu consiga ler a consideração de vocês, seria sempre melhor perguntar mesmo, ok? Então, eu vou tentar dar uma volta, mas não tão grande. Mas se não ficar tão claro, eu começo de novo e a gente até ficar. Eu vou precisar falar um pouquinho de matriz de identidade. Então, hoje o nosso aquecimento, né, foi esse, agora a dramatização vai ser um pouco da teoria. Para poder falar de relações amorosas e constituição do eu, necessariamente eu vou precisar falar de matriz de identidade. O que é matriz de identidade? Matriz de identidade é a teoria do desenvolvimento do psicodrama. Então, se a gente parar para pensar, todas as abordagens, né, é sábio que todas as abordagens dentro da psicologia têm suas teorias do desenvolvimento. E com o psicodrama, obviamente, não é diferente, a gente tem a teoria da matriz de identidade. Ela foi desenvolvida por Moreno, né, por Jacob Levy Moreno, que é o fundador do psicodrama, mas ela foi desenvolvida, ampliada e revisada por Fonseca, que é o psicodramatista brasileiro que contribui muito para a matriz de identidade. Ela é complexa, ela é uma teoria extensa e ela facilita muito a vida do psicólogo, do psicodramatista, no atendimento de família, no atendimento de crianças, no atendimento de adolescentes, no atendimento de casais. Mas eu vou tentar ser um pouco mais objetiva. Nosso objetivo não é ficar explicando o tempo todo sobre a matriz de identidade. Mas, de muito grosso modo, Moreno foi lá e fez 5 fases, depois ele repensou, revisou e aglutinou em 3, veio Fonseca e fez 10 fases. Eu vou ficar muito com as fases do próprio Moreno, as 3 fases, para ser um pouco mais objetiva na nossa explicação.
Inicialmente, a criança, quando nasce, ela está no seu mundo. E, gente, eu vou chegar na constituição do eu das relações amorosas. Só que a gente precisa, tipo história, né? Para a gente entender um pouco do que está acontecendo agora, a gente precisa partir da história. Quando a criança ela nasce num caótico, né? É a primeira fase que a gente fala do psicodrama, é o caótico. Se a gente usasse os termos da psicologia, se fala muito em simbiose, que é um termo bem comum dentro da psicologia. De muito grosso modo, o caótico e o simbiótico são a mesma coisa, no qual a mãe e a criança são uma coisa só, né? Completamente misturadas. É muito difícil quando a gente está falando de criança, de bebê, de poder estudar, né? Como eu sou uma estudiosa do desenvolvimento humano, é muito difícil necessariamente a gente entender essa fase do bebê, da criança. Mas eu gosto um pouco de uma explicação da Papali de Feldman, que tem aquele livro Desenvolvimento Humano que é bem grandinho, assim. Eu sei que ele é um pouco questionável, porque ele é uma versão americana, a gente, por mais que tem alguns núcleos de desenvolvimento humano no Brasil, inclusive o LabCem que eu participo, que é de Florianópolis, Santa Catarina, a gente tem muito material norte-americano, que a gente sabe que não dá para colar com a realidade brasileira, mas o que elas falam, que é bem legal, que eu acho que é uma coisa para a gente começar a pensar. Se a gente pegasse uma pessoa adulta e levasse para um país que ela não sabe onde fica, que ela não sabe se comunicar, e que ela não teria pessoas para poder ajudá-la, nenhum recurso tecnológico e nada, ainda assim não seria comparável à confusão mental que um bebê tem, uma criança tem. Porque dá para a gente ter uma ideia de como é esse caótico, de como é esse caos. E como a criança faz? Ela vai se reconhecendo gradativamente nas primeiras relações dela, né? As primeiras relações têm um peso muito significativo com a criança, sendo na grande maioria das vezes a mãe e o pai, para poder aos poucos ir constituindo o eu dela. Então ela vê, observa e repete e vai aprendendo e vai se desenvolvendo. De muito grosso modo é o que a criança faz, vai aprendendo com o adulto. Não é à toa que a criança, nesse mundo caótico dela, eu costumo dizer para pais, para alunos, eles são chicletinho dos pais, a criança. Então, se a mãe vai num banheiro, uma criança pequena quer ir no banheiro junto com a mãe, porque é chicletinho da mãe o tempo inteiro. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, ela começa um processo de reconhecimento do eu dela. Porque antes... vamos olhar para as minhas mãos aqui, só para uma forma de representação, tá? Meu primeiro punho fechado significa a criança. Meu segundo punho fechado, eu vou colocar a figura da mãe. E aí eu quero fazer um parênteses muito grande, porque é sábio a importância da figura da mãe e da figura do pai. E isso não tem a ver com gênero. A gente precisa quebrar que a figura da mãe é representada pela mulher e a figura do pai é representada pelo homem. Isso pode ser, a figura materna pode ser representada inclusive pelo pai, e o contrário, a figura paterna pode ser pela mãe, bem que aquela coisa do sistema freudiano, do castrador pode ser a mãe, que vem impor regras e limites. Porque senão a gente cai em alguma coisa de preconceituosa de gênero, que não é função, né? Não, função materna e função paterna. Então, trazer a função materna, que é uma função muito importante no desenvolvimento infantil. Então, isso daqui na primeira infância é tudo misturadinho. E a criança, aos pouquinhos, começa a se diferenciar da criança, a se diferenciar dos outros. Na prática, quando começa a acontecer isso?
Por exemplo, quando a criança quer escolher a roupa que ela vai para a escola, ela não gosta de botar o tênisinho azul que a mãe escolheu para ela quer escolher o que ela vai comer, ela começa de alguma maneira a falar alguns nãos e começa de alguma maneira a se expressar, a ter alguns gostos, a ter alguns desejos, a querer fazer algumas coisas dela. E esse período que ela começa a se diferenciar, antes tudo misturadinho. E aí a gente fala, né, lá na matriz de identidade, que começa o reconhecimento do eu e o reconhecimento do tu, porque só existe um eu se existe um tu, só existe um tu se existe o eu. Começa esse processo na psicologia, né, no psicodrama a gente fala de reconhecimento do eu, na psicologia a gente usa o termo de individuação. Então, começa esse processo de separação. E esse processo, que a criança aos poucos vai ganhando autonomia, vai constituindo quem é o nosso eu. Eu suponho que a maioria das pessoas aqui presentes, dessas 57 pessoas que estão aqui, ou são psicólogos formados ou são estudantes de psicologia, ou conhecedores, mas de alguma maneira estão ligados à psicologia de uma forma geral. E também quero supor que a grande maioria já fez muita terapia, né? É o que sabe até que esteja em processo de terapia. E quem faz terapia, quem conhece a psicologia, reconhece a importância das nossas primeiras relações, das nossas primeiras vivências para a nossa vida. Eu costumo pensar que é quase como se fosse... Desculpa, gente. Quase como se fosse marcas que vão ficando significativas na nossa vida e que, de alguma maneira, a gente vai trazendo para a nossa vivência. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos. Eu não vejo uma vez que uma tosse vem no momento apropriado, vocês não percebem? A tosse, ela só vem quando a gente não pode tossir. Eu vou dar algum exemplo que eu quero ilustrar um pouco mais do que eu estou falando. Vamos supor uma criança que... E aí eu estou supondo mesmo. Uma criança que quer escolher A. E o pai e a mãe diz: não, você não pode escolher o A. Você vai usar o B e deu para bola. Você vai fazer B. Porque eu sei e você não sabe. O que essa criança, aos poucos, começa a gravar em si? Eu não sou digno, eu não sou capaz de escolher algo na minha vida. E isso começa a ficar internalizado dentro dessa criança. E aí, eu poderia e posso citar alguns exemplos de quanto... Tá, psicóloga, tá, professora. Se aconteceu uma vez isso com uma criança, isso é determinante para que ela se ache não capaz de escolher? É claro que não. O que faz ter influência significativa geralmente é a incidência que isso acontece. Como acontece e a incidência que isso acontece. Eu me lembro de uma paciente em si, que ela disse, ela sempre gostou muito de comer, de se encontrar com, assim, de se encontrar com os amigos. Ela, inclusive, veio para a terapia com dificuldades, com distúrbios alimentares.
E trabalhando, né, obviamente, eu sou uma psicodramatista, trabalhando com psicodrama, acabei não falando da minha apresentação, mas eu tenho o nível 1, nível 2 e o nível 3 do psicodrama do foco psicoterápico e do foco socioeducacional. Então, quem quiser estudar psicodrama tem 6 formações. E boa caminhada para quem quiser fazer, mas super recomendo. Usa aí psicodrama, a gente chega numa cena infantil com essa paciente. Nessa cena infantil com ela, e aí eu estou, obviamente, resumindo muito esse processo, vem uma cena que a mãe, que ela pede mais comida para a mãe. A família está num restaurante e a filha pede mais comida para a mãe porque ela alega que ainda está com fome. A mãe diz que não, que ela já tinha comido o suficiente. E aí ela questiona por que o irmão dela pode comer mais e ela não. E a mãe responde, porque o seu irmão é homem, ele pode. Então, de alguma maneira, infelizmente, isso ocorria com uma certa frequência, ela foi internalizando, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei trazendo, ela começou a internalizar que ela poderia comer de uma forma restrita, enfim, né, que ela não tinha autonomia sobre o que ela, da forma como ela se alimenta ou não. Tá, professora, mas assim, o que tudo isso tem a ver com as relações amorosas? Tudo. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, isso vai constituindo o nosso eu, que é a parte bem difícil da gente olhar, né? Quando a Elaine compartilhou, né? Quando a Simone compartilhou, inclusive a Simone relatou, né? Quanto que foi difícil olhar para si, trazer as suas características. Essas características, de uma forma geral, têm a ver com essas vivências da nossa vida, porque nós somos de certa forma, consequência das nossas vivências, das nossas ações e da nossa família de uma forma geral. E tudo isso, eu sempre uso uma representação que eu acho que clarifica um pouco mais, de uma mochila. Sempre uso a mesma representação porque eu acho que dá muito certo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é quase como constituísse uma mochila que cada um carrega a sua. Dentro dessa nossa mochila estão os nossos valores, os nossos princípios, as nossas conservas culturais. De muito grosso modo, as conservas culturais é aquela cultura familiar, social, que vem de geração em geração, né? Quando eu falo, quando eu trouxe esse exemplo e disse assim, o homem pode comer e a mulher não pode, isso é uma conserva cultural. Então, tudo isso inclusive o que se constitui uma relação amorosa, tudo isso faz parte da minha mochilinha. Como eu vejo uma relação, como eu compreendo uma relação amorosa, o que eu espero do meu companheiro ou da minha companheira, e o que é tudo isso? Tudo isso, de alguma forma, constitui o meu eu. Por isso que a gente faz tanta terapia, né? Para trabalhar a nossa mochilinha, poder ressignificar algumas coisas, coisas que de alguma maneira fez sentido, depois de algum tempo não faz mais. Compartilhando uma outra situação. Me lembrei agora de uma paciente que eu estou atendendo, que ela teve uma infância muito difícil, né? Com negligência, ela teve muitas faltas. E ela aprendeu, a gente usa a palavra band-aid, a usar um band-aid, e ela finge que coisas ruins não acontecem. Então, assim, deu, acabou, vamos continuar a vida, assim, ela disse que ela usava a palavra capacidade de resiliência. Negação mesmo, vamos botar um band-aid, um tampão e a gente vai continuar a vida.
isso faz parte da mochilinha dela. Que por muito tempo a gente deixa na nossa mochilinha coisas úteis. Bem quando vai acampar, que a gente leva somente o necessário. Então, a gente vai levar situações que são úteis. O band-aid, no caso dessa minha paciente, serviu por muito tempo, estava lá na mochilinha dela. Pedra em cima, vida que segue, uma frase que ela usa muito. Ai, o povo é muito dramático, né? Pedra em cima, vida que segue. Só que o que acabou acontecendo? O que está acontecendo agora? Ela se coloca em situações muito desconfortáveis, de trabalho, de relacionamento amoroso, porque nessa capacidade de esquecimento, de colocar uma pedra grande em cima, de alguma maneira, ela acaba se colocando em situações muito desconfortáveis, já que ela tem um band-aid. É quase assim, não tem problema de eu me machucar, porque eu tenho band-aid. Só que ela vem se machucando muito. Hoje, de grosso modo, eu sei que eu estou falando por analogias, seria como se a gente estivesse abrindo a mochila dela e olhando que esse band-aid, que por muito tempo deu muito certo, agora a gente precisa olhar ele, e provavelmente a gente vai ter que tratar as feridas, no caso dela, porque band-aid não está colando mais. Até aqui está fazendo sentido para vocês o que eu falei? Tem alguma dúvida até aqui? Ok. E tudo isso, se vocês param para pensar, constituem o meu eu. E se a gente reflete um pouquinho mais, tudo isso determina, que bom, Heloísa, tudo isso determina como eu vou me relacionar com um companheiro ou com uma companheira. Eu e a minha mochilinha é quase como se a gente formasse uma pecinha de Lego. E eu vou querer encontrar uma pecinha de Lego que encaixe com a minha pecinha, né, gente? Óbvio, né? Só que da prática nem sempre é tão fácil assim. Porque quando a gente vai formar a nossa pecinha de Lego, que é baseado no que a gente acredita, que é baseado na minha mochila, de uma forma geral, valores, princípios, conservas culturais, tudo isso, nem sempre isso é o suficiente para mim. E às vezes o que falta na minha mochila, eu vou querer do outro. E aí estamos tudo lascado. Tem muita gente, apesar que eu acho que isso vai se rompendo muito ao longo do tempo, que ainda vê o relacionamento amoroso como complementariedade. Né? E aí a gente pega as conservas culturais, a duas metades da laranja, né? O amor da minha vida, como se eu tivesse somente um amor da minha vida. Tudo isso, de alguma maneira geral, tem muito uma... e se a gente parar para olhar a nossa infância foi completamente contaminada pelo príncipe no Castelo Branco. No Castelo Branco é ótimo, um príncipe no cavalo branco que vem de um castelo e que vai salvar a princesa. A gente sabe que, felizmente, os últimos desenhos estão tendo esse cuidadinho, né? A Encantada, que saiu agora, que é lindo esse filme, o próprio Shrek, tem vários filmes agora bem bacaninhos que revejam algumas coisas dessa donzela indefesa que o príncipe vem salvar. Mas ainda tem muito fantasioso essa ideia de relação complementar. O que eu falto, as minhas necessidades, o outro vem de alguma maneira me suprir. E aí isso é um grande problema, porque em tese, se eu não dou conta de suprir as minhas coisas,
Como é que eu vou delegar para o outro a necessidade de suprir as minhas coisas? Essa relação está fardada ao fracasso. A Vitória acabou perguntando, né? Quando falam que nossos pais são espelhos do nosso relacionamento, é real? Mais ou menos, Vitória. Galaxy 20 a 20, eu não sei por que você está com dificuldade no áudio, mas alguém não está me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Então, pode ser, Galaxy, que seja a sua internet. Por que é mais ou menos, tá? Obrigada, Luísa. Por que é mais ou menos, tá? É óbvio que as relações amorosas próximas da nossa vida, do nosso convívio, nos influenciam na nossa vida amorosa. Ponto final. Que seja, eu nunca na minha vida quero ter uma relação como os meus pais tiveram. O quanto, se não for igual a dos meus pais, que é maravilhosa, porque eles nunca brigaram, que é tudo bem questionável, eu também não quero. Então, isso são parâmetros que necessariamente vão se influenciar. Não determina, mas influencia. Influencia. Agora, dizer que a nossa relação amorosa é um espelho da relação amorosa dos nossos pais? Não. Mas que tem muitas influências? Isso tem mesmo. Então, isso vai se constituindo necessariamente. Eu vou trazer um exemplo real de um casal que nesse momento não está mais em atendimento, mas ficou em atendimento em psicoterapia de casal por uns 2 anos e meio. Infelizmente, esse casal é exceção, né? Porque geralmente terapia de casal nem sempre dura tanto. Nem sempre tem casais tão esclarecidos sobre a importância da psicoterapia, mas é um casal que ficou em terapia por bastante tempo. O Joãozinho e a Mariazinha, obviamente nomes fictícios, eles vieram para a psicoterapia, o Joãozinho e a Mariazinha, depois que eles que ele teve uma crise, não se enquadrou como uma crise psicótica, mas ele teve uma crise possessiva, assim, muito grande, muito forte. Ele teve uma crise de ciúme. Paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Teve uma crise de ciúme imensa. Ele dizia que a esposa estava traindo ele com uma colega de trabalho. Então, por mais que ela provava por A mais B, não tinha fundamento. Mas sabe aquelas coisas bem obsessivas mesmo, sabe? Porque aquele dia você fez A, isso foi um código para poder mostrar coisa super obsessiva. Obviamente, e quando a gente fala em psicoterapia de casal, não exclui psicoterapias individuais, por favor. Então, ele estava na sua psicoterapia individual em tratamento e ela estava na sua psicoterapia individual em tratamento. Eu vou fazer um recorte, porque isso foi bem trabalhado lá no começo, mas eu vou trazer a metade da psicoterapia só para poder explicar essas mochilinhas e esse processo de vinculação, ok? Um pouquinho da mochilinha dela. Ela era uma mulher nordestina, que tinha muito essa questão do Nordeste, da mulher guerreira, da mulher que precisa trabalhar, da mulher que precisa ganhar espaço, que precisa ganhar representatividade. Os pais lhe cobravam muito essa figura, que ela estudasse, que ela se diferenciasse, que ela não dependesse de ninguém, que ela fosse independente. Isso fazia parte da mochilinha dela. E aí eu vou contar um episódio específico dela, depois eu vou contar dele. Teve um episódio
que ela tinha um cabelo lindo, assim, né? Crespo, volumoso, e ela não queria cortar. Isso lá na infância dela. E a mãe não só obrigou ela a cortar o cabelo, aquela fase do piolho na escola, não só obrigou a cortar o cabelo dela, como pegou ela à força e fez ela cortar o cabelo. Esse é um episódio muito traumático da vida dela, porque ela teve a vontade dela negligenciada, uma forma de abuso, ponto. Isso tudo, independência mais um direito violado, são da mochilinha dela, ok? Ele tem essa questão do controle, que eu já falei isso para vocês, isso é muito forte. Ele teve uma mãe alcoólatra, isso justifica um pouco esse controle dele, né? E ele era aquele menino que tinha que buscar a mãe no bar bêbada. Ele era aquele menino que, depois que a mãe se separou do pai, assim, um motel ligava para ele buscar ela, porque tinha alguém batido na mãe no motel, assim. Uma criança que foi muito negligenciada. E por muitas vezes, a mãe mentia para ele. A mãe omitia as coisas dele, porque a mãe fazia muita besteira. Era muito relapso. Inclusive, um menino que estava 10, 11, 12, 13, até a fase adulta. Então, a mãe mentia muito para ele. E, de alguma maneira, fazia ele sempre duvidar. Sabe assim, bebia, chegava em casa bêbada. Não, tu tá imaginando coisas, eu não bebi nada. Né? Tu que tá exagerando, não sou bem assim. E coloca nele uma insegurança muito grande. Por que essa mãe fala para ele, de grosso modo? O que você tá vendo não tem validade. Mas mesmo acentua a desconfiança dele. E isso faz parte da mochilinha dele. E aí vamos pensar. Mochilinha dele. Ok? Desconfiança, insegurança e eu não sei se eu estou certo. Mochilinha dela, independência. Ninguém corta mais meu cabelo. Ninguém manda eu fazer o que eu não quero. Eles tinham muitas brigas. Porque ele vivia desconfiado dela. Quando ele desconfiava dela, isso acionava a independência e ninguém manda em mim. E isso fazia ela pirar. Quanto mais ela pirava e mostrava para ele que ele estava errado, mais acionava a mochilinha dele, de alguma maneira, deixando ele ainda mais desconfiado porque a mãe mentia isso tudo. Fica claro como eles estavam se complementando e como um acabava, de alguma forma, sendo extremamente prejudiciais um para o outro. E aí a gente precisa muito olhar isso. O que tem dentro da minha mochilinha, o que tem dentro da sua mochilinha e como a gente necessariamente se complementa. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar, né? Claro, Jaque. Você falou que ela fica na terapia dela, individual, né, Bi, e ele na dele. E por que vamos olhar essa mochilinha juntos, né? Qual que é o critério de eu olhar minha mochila sozinha e de eu olhar minha mochila junto? A terapia individual definitivamente não exclui. Porque o que acontece? A gente olha a mochilinha dela e a mochilinha dele nas coisas que os dois se atravessam. Por exemplo, vamos pegar a mochilinha dela. Por que você tem dificuldade quando ele diz, eu estou inseguro, eu estou inseguro com você, eu acho que você está me traindo para sua colega. Ela pirava. Porque é quase como se ela escutasse, você tem que me obedecer. Ela não conseguia dizer assim, não, deixa eu te deixar seguro. Então, a gente olha esse recorte, o que tem na mochilinha dela que não aceita
a insegurança dele. O que tem na mochilinha dele que pira com a independência dela? É esse recorte. Agora, a relação dela com a mãe. E aí tem uma outra coisa, Jaque, porque a gente está falando a constituição do eu e a nossa mochilinha, né, e é a nossa temática de hoje, na relação amorosa. Agora, essa paciente em específico trabalha, tem amigas. Então, era uma paciente que eu me lembro que em alguma outra sessão comentou a dificuldade, ela era professora, a dificuldade de ser professora. Porque ela tinha que ter independência. Quando um aluno não entregava um trabalho que de alguma maneira não deixava ela independente, ela pirava. Isso é da mochilinha dela, mas isso ela precisa ver na psicoterapia individual, porque isso, como ela é como gestora, como ela é como amiga, as diferenças dela com a mãe dela, com o pai dela, as expectativas dessa mulher que precisa arrasar sempre, porque não pode, tem que ser sempre independente, e o peso de ser super independente, isso é para terapia individual. Fica mais claro, Jaque? Obrigada. Eu costumo falar que a gente não faz terapia individual, mas a gente dança por ela. E até por isso que a gente, na terapia de casal, vem muita coisa à tona. Então, uma das coisas que eu faço é um acordo que eles vão procurar terapia individual. E eu, por mais que eticamente não seja proibido, eu jamais atendo casal e atendo individual. Dá muita confusão. Procurar um outro terapeuta vai ser melhor. Mas uma coisa realmente não exclui a outra. Bom, mais alguma pergunta? Quer perguntar, Pri? Pode falar. Professora, no caso, sempre que a senhora acompanha casais, a senhora faz essa orientação de que ambos comecem uma terapia individual ou assim, depende do caso? Pode acontecer deles fazerem a terapia de casal e não fazer um acompanhamento individual, por exemplo? Pode, porque tem o mundo real e o mundo ideal, né, Pri? No mundo ideal, todo mundo faz terapia, mas a gente também sabe que, infelizmente, tem um custo muito alto tudo isso, né, gente? E, infelizmente, a nossa realidade brasileira, fazer psicoterapia, inclusive, é privilégio de poucos, né? Me incomoda falar isso, mas é real isso. Então, tem pessoas que não conseguem bancar, ou faz individual, ou faz, ou não tem tempo. No mundo ideal, eu sempre peço, e aí se eles disseram, não, ou é um ou é outro, ou não dá, então vamos para o real. É melhor de casal do que nada, né? Vamos para o real. Mas o que eu acordo com eles é, vamos tentar. Se começar a ficar muito difícil para vocês, a gente procura individual, mesmo que procure os serviços gratuitos. Tem bastante lugar bacana. No meu caso, sempre é particular, né? Eu atendo particular. Vamos tentar procurar um postinho de saúde, um CAPES. Que bom, Sabrina. Depois vai ficar gravadinha, se vocês quiserem assistir depois o final. Então, vamos tentar procurar, para não ficar necessariamente tão pesado assim. No mundo ideal, sempre é bacana a gente trabalhar isso juntos. Porque na nossa mochilinha vai vir muita coisa à toa que de alguma maneira vai influenciar o casal e influencia individualmente. Eu lembrei de um outro casal que toda sessão ela chegava e ela anotava no telefone uma lista de coisas que ele não tinha feito. Chegava a ser engraçado, sabe? Porque a sensação que me dava é que eu era mãe e que ela chegava e dizia assim, ô mamãe, olha só, ele não fez A, ele não fez B, ele não fez C, briga com ele, mamãe. E aí ele começava num discurso de justificativa, sabe? De justificativa, é porque isso, é porque aquilo, é porque... Mas eu vou fazer, eu vou melhorar.
Só que isso começou a ficar muito pesado. Depois de algum tempo, a gente foi vendo que na mochilinha dela tinha uma paciente que foi muito negligenciada e que, de alguma maneira, ganhou muito pouco na vida. Quando ela casa com esse marido dela, esse marido dá coisas para ela, provém coisas para ela que ela nunca ganhou. De carinho, de amor, de atenção. Ele valorizou ela como ela nunca tinha sido valorizada. Inclusive, deu muito certo, porque também a gente não pode esquecer que o relacionamento amoroso, ele é mutável. Né? Quem tem relacionamento amoroso há bastante tempo aqui, sabe do que eu estou falando. Se eu estou 3 anos com uma pessoa, a esposa que eu tinha há 3 anos, lá no comecinho, é completamente diferente da minha atual esposa, assim como a nossa relação. No começo, estava tudo certo, ele supria ela estava muito feliz. Com o tempo, tudo que ele começou a ofertar para ela é quase como se ela dissesse, isso é muito bom e eu quero mais. Por sua vez, ele, na história de vida dele, o pai sempre dizia para ele que ele não tinha serventia nenhuma. Então, quando veio a esposa pedir algumas coisas e ele dava, e ela elogiava, ela ressaltava ele, ela amava ele, ela cuidava dele, ela dizia que ela tinha o melhor marido do mundo. Isso valorizava ele. Então, aí que ele fazia para ela, aí que ela ficava feliz, e aí que ela elogiava ele. Olha o complemento. Só que o momento que ele começou a não dar conta, é quase como se ela se tornasse o pai cobrando dele. E aí, de alguma maneira, essa relação começou a não ser mais tão suficiente, tendo que a gente olhar na mochilinha dele, né, essa questão do pai de insuficiência, tendo que olhar na mochilinha dela essa gula insaciável por carinho e por amor. Eu vi que alguém botou uma pergunta no chat. Isso, obrigada, Pri, que acabou respondendo. A gente vai até as 15h30. Eu separei um pedacinho a gente está falando de mochilinha, a gente está falando de vínculo, tudo isso é importante falar isso. Quando eu falei para a Jaque, né, quando ela perguntou da terapia de grupo, da terapia de casal, eu falei a nossa mochilinha, que em palavras bonitas, né, gente, em palavras bonitas, seria vínculo. Palavras corretas, a nossa mochilinha é vínculo. Como eu me vinculo amorosamente, também é como eu me vinculo com os meus amigos, também é como eu me vinculo no trabalho. A minha mochilinha também vai para o trabalho, minha mochilinha também vai para os meus amigos, minha mochilinha também vai para a minha família. Então, muito provavelmente, e aí a importância da gente olhar isso, porque através do cacho de papéis, que é um termo que a gente usa do psicodrama, as nossas relações, elas, de alguma maneira, têm um código, uma forma de funcionamento. Por isso que é importante a gente olhar para ela. Eu separei um pedaço de um livro para ler para vocês. Esse livro aqui é do Dalmiro Bustos. Se chama Perigo, Amor à Vista. Eu costumo dizer que ele é um livro meio fake news, assim, sabe? Meio fake. Porque parece com esse nome, né? Perigo, Amor à Vista, que é um livro que fala unicamente de relações amorosas. E isso não é verdade. Ele fala muito mais, quem é do psicodrama sabe, da teoria dos clusters, que é uma teoria bem legal. Mas se vocês querem comprar um livro para falar só de relação amorosa, eu não indico esse. Apesar de ter algumas coisas bem legais. E eu quero ler um pedaço, porque a gente está falando de vínculo, né? O termo dominante no vínculo determina um código. E mais ainda, domina o vínculo através de uma escolha de complemento. Parte bem importante, como se a gente fosse grifar. Uma pessoa pode ir estimulando a outra gradualmente até que termine exercendo um certo tipo de complemento esperado.
alguém que estabelece um vínculo de casal pode ter o poder de estimularmos para nos sentirmos mais feios, mais bonitos, mais ou menos inteligentes. De grosso modo, depois eu vou ler mais um pedacinho, mas de grosso modo, no nosso vínculo, ele exerce um poder no outro. Tenho certeza que, né, quem teve vínculos amorosos, como o Joãozinho, eu me sentia tão bonita porque ele me valorizava, sabe? Qualquer roupa que eu botava, eu me sentia linda, eu me sentia inteligente. Com o Pedro, eu não conseguia nem falar, sabe? Não me sentia bem, não me sentia confortável. Porque através do vínculo, a gente pode estimular positivamente alguém ou a gente pode prejudicar alguém por meio dos vínculos. Nesse sentido, todo vínculo, toda mochilinha é ao mesmo tempo, olha que bizarro isso aqui, é ao mesmo tempo um cárcere e uma libertação. Liberta-nos do isolamento e nos encarcera sobre o olhar do outro. São coisas importantes para a gente refletir, né? Gente, como fica? Eu teria muitas coisas para falar, mas quero abrir um pouquinho para perguntas. Se alguém, enfim, quiser perguntar, quiser comentar, depois eu quero partir para compartilhar. Mas como ficam essas coisas para vocês? Perguntas, comentários? Professora, acho que teve uma pergunta ali no chat que não foi respondida, da Fernanda. O casal topa fazer as duas modalidades de casal e individual? O terapeuta pode atender um deles ou cada um tem que ter seu terapeuta? Fernanda, realmente tinha passado a pergunta, ainda bem que tu falou, Pri. Fernanda, não é proibido que um terapeuta atenda individualmente uma pessoa e atenda o casal. Isso não é proibido, a gente não tem problema de ética, assim, do código de ética, alguma coisa. Mas eu, Alexandra, pela minha experiência, pelo que eu já estudei, ele não é moral. E é ético também. Porque como eu faço, assim, de muito grosso modo, eu faço uma sessão, as minhas sessões de casais são de 2 horas. Na primeira sessão, alguns casos, sim, Pri. A Pri está perguntando se o casal pode se separar depois de fazer a psicoterapia de casal. Aquele casal que eu falei da menina do cabelo e da mãe alcoólatra se separou. Depois de 2 anos e meio em terapia, eles acharam prudente a separação. Acontece sim. Porque a terapia, eu acho que clarifica, né, algumas coisas. Então, eu faço a primeira sessão, eu converso com 1 hora, eu converso com outro a outra hora. E pergunto tudo, né? É uma grande entrevista essas primeiras horas. Não uso técnica, é entrevista. Depois eu faço um contrato. Daquele dia em diante, eu só vou atender o casal. Eu não vou atendê-los individualmente. Porque, vamos lá, vou trazer algumas saias justas para vocês. Eu estou lá atendendo o casal, 2 mulheres. E a Maria diz assim para mim, eu não quero mais ficar com a Joana. E eu já conheci uma outra pessoa. Eu sou terapeuta delas, eu sou terapeuta da Maria, e eu sei disso. Aí eu sou terapeuta do casal, tô lá ajudando a Joana a reconquistar a Maria. Gente, para mim isso buga, assim, não faz sentido. Não tem por onde eu trabalhar dessa forma. Então, não é errado, não é proibido, mas dá muitos problemas. Sem falar que há uma tendência, eu não sei como é que é, né? Mas suponho que muitos de vocês atendam. Quando a gente está em atendimento com um paciente em clínica,
a gente está verdadeiramente com o paciente. De corpo, de alma, de escuta. Para brigar junto, a gente briga, se for para chamar atenção, a gente chama, mas tem um vínculo, tem um entrosamento. Imagina tu lutar com a pessoa para reatar o casamento dela e tu ajudar a pessoa a sair daquela relação para ela não estar feliz. Então, isso é muito complicado necessariamente. Então, o ideal sempre é ser um outro terapeuta que vai fazer psicoterapia individual. Imagina, eu sou a terapeuta do João, e aí o João, outra coisa que não dá certo, o João é meu terapeuta, meu paciente, de muito tempo, ou um mês que seja. Aí ele adorou a terapia e diz assim: Alexandra, eu queria muito que você atendesse o Pedro, meu marido. Porque tu vai dar uns conselhos para ele? Parentes. Ele já não quer que eu atenda o Pedro, ele quer que eu faça com o Pedro o que o João não está conseguindo fazer com o Pedro. Então, ele já está me contratando com um pedido. Aí, vamos supor, ok, eu topo. Vem os dois para terapia E aí, da terapia de casal, o Pedro começa a fazer várias exigências. Gente, para resumir a história, há uma enorme chance de os dois saírem fora, ficarem chateados comigo, porque eu não assumi. Eu me lembro de uma terapia de casal que terminou em separação. Pri, acontece bastante. Falei de 3 já, né? Parece que não, mas eu atendo muito casal. A grande maioria continua, tá, Priscila? Eu era novata, assim, a gente faz muita besteira no começo, né, gente? Muita besteira. Ela era minha paciente. E aí, aquela coisa, isso que eu falei para vocês, eu preciso, tarará, tarará, tarará. Eu contratei com ela, então eu não vou te atender mais, mas aí eu vou atender o casal. Então, eu não sou mais terapeuta individual, eu sou terapeuta de casal. Se tu quiser fazer terapia individual, tu vai ter que procurar uma outra terapeuta. Acordamos, bonitinho, taranã, acordado, ponto. Ok, começamos terapia de casal. A terapia de casal, assim, foi feito pouquíssimas sessões. Nesse caso específico, foi só para eles se escutar, porque em casa eles gritavam tanto que não se escutavam. Eles se escutaram e resolveram acabar o casamento. E aí terminaram o casamento. Sim, de uma forma com muitas brigas, com muitas disputas de poder, com muitos... E aí eu comecei a me tornar uma das coisas que eles disputavam. Porque o cara dizia assim, eu quero ela de terapeuta. E ela dizia, não, ela já era minha terapeuta, eu vou ficar com ela como terapeuta. Vocês não têm noção, a gente fez sessão de casal, com os dois brigando, quem ia continuar a terapia comigo? Gente, eu não sou inocente de achar que eu sou essa, não vou falar palavrão, né? Mas essa espetacular terapeuta que todo mundo me quer. É óbvio que eu sei que eu era somente mais um dentro das muitas coisas que eles estavam brigando, porque era uma disputa de poder, necessariamente. O que acabou acontecendo? Rompi com os dois, obviamente, não tinha como manter aquilo. Indiquei para um outro terapeuta. Então, se a gente não estabelece isso muito, e não faço mais, quem é meu terapeuta individual, não vou atender necessariamente casal, porque não vai dar certo. A Vanessa colocou, realmente faz muito sentido. A Luel, você estabelece critérios específicos ao atender casais? No caso, se acontecer X coisa, você interrompe o atendimento com o casal? Não é bem assim, né? Porque como eles são o meu paciente é o casal. Então, em tese, o que acontecer no casal, eu vou trabalhar o casal. Então, não tem assim, sei lá, não sei se é isso que você está perguntando, se um traiu o outro, ou se um... Porque isso tudo é acordo, né, gente? Mas... Professora, eu posso complementar a pergunta? Claro. Eu tenho, na verdade, 2 curiosidades. A primeira é, e se dentro do processo terapêutico aconteceu uma agressão entre o casal?
E a outra pergunta é, você em algum momento conversa com os terapeutas individuais dos membros do casal? Ótima pergunta, Rit. Kelly, assim, geralmente, a grande maioria das vezes, quando um membro é violento, eles não vêm para psicoterapia de casal. Né? Eu já atendi muitos casais por muitos anos. E a única vez, assim, que foi uma espécie de agressão, eu achei que ele ia fazer alguma coisa assim. Estava numa agressão, numa conversa muito calorosa, e ele se levantou e foi de dedo em cima dela. E foi tão instintivo que eu levantei e fiquei no meio dos dois. E aquilo foi muito importante, sabe? Porque naquela hora, ele desabou. Ele disse, você achou que eu ia bater nela, né? Disse sim. E aí ele chora muito, porque ele se dá conta do como ele estava sendo agressivo. O pai dele era um homem agressivo com a mãe. E ele morria de medo de ser assim. Então, ele não queria ser assim. E algumas vezes ele era com a esposa, ele falava com a esposa falava para ele que era, mas ele não era. Naquele momento que eu só fiz isso, não falei nada, eu só fiquei em pé no meio dos dois. Ele se deu conta. Então, a agressão física em si não vem para terapia. Já conversei com os psicólogos individuais, sim, mas somente com autorização deles. Algumas vezes, assim, surge alguma coisa individual muito pesada. E aí eu me coloco à disposição. Se você quiser, surgiu isso. E eu falo, surgiu isso, eu gostaria que você olhasse isso na sua terapia. Tem uns que concordam, e tem uns que eu não sei como é que eu vou falar. Se tu me autorizar, se você me autorizar, eu posso conversar com o seu terapeuta individual. E eu já teve terapeutas de casal que também entraram em contato comigo, fazendo alguns pedidos para terapia individual. Isso acontece com bastante, só que tem que ser sempre com a autorização dos pacientes. Pro, posso Oi? falar? Claro! Vou aparecer aqui, eu não sei se a minha câmera tá boa. Para mim, que parece. Mas é só uma dúvida, uma curiosidade em relação à terapia de casal. Pelo que eu vi, assim, você comentou de experiências que você teve atendendo casais presencialmente, né? E você consegue, talvez, colocar aqui para a gente variáveis mais no viés negativo de atender casais em modalidade online, se é que existem, né, de fato, não sei, possibilidades mais negativas. Você acabou de descrever, por exemplo, uma situação de que talvez poderia ocorrer ali uma agressão física, né? E você, justamente por estar presente ali, pode ser que você tenha impedido de fato com que isso tenha acontecido. Mas na dinâmica online, isso, por exemplo, não seria possível. Então, existiria, por exemplo, alguma observação interessante, importante de ser feita quando a gente pensa em atender casais em modalidade online? Aluel, não. Eu sou muito adepta do online. Acho que a pandemia veio facilitar a nossa psicoterapia. E hoje, sem sombra de dúvidas, o meu maior público é online. Então, eu atendo hoje muitas pessoas do exterior. Muitos. Inclusive casais. Juntos, no mesma chamada de vídeo, inclusive casais em países diferentes. Que um está trabalhando em determinado local, ela está trabalhando num determinado local, e a gente faz uma chamada de vídeo há pouco tempo, né? O cara está num determinado país trabalhando, ela está num determinado país trabalhando, ela não quer morar no país dele, ele não quer morar no país dele, mas eles não querem acabar com a relação. Então, a gente está fazendo terapia. Então, sinceramente, eu acho que o online veio e hoje, para mim, nada do que a gente faça presencial, a gente não faça no online.
com as mesmas facilidades. Eu me incomodo um pouco, eu vou estar gravando, né? Mas, enfim, não é besteira. Eu já escutei alguns terapeutas dizendo que fazer terapia online é como transar com camisinha. Mas aí, assim, né, gente, é a mesma coisa a gente entrar numa questão de não transar sem camisinha. Então, não faz sentido nenhum. Para mim, a terapia online é tão eficaz quanto a terapia presencial. Eu acho que as ressalvas é muito da adaptação da própria pessoa. Tem alguns pacientes, eu também atendo online, que não querem atender online. Não querem. E muito, Aluel, depende do contexto do sujeito. Por exemplo, eu tenho um escritório aqui em casa, que o que eu fiz para isso, né? Eu não tenho filho, então é um lugar extremamente seguro, eu estou sozinha em casa, então assim, não tem problema, ponto. Eu entendo que tem pacientes e circunstâncias que às vezes, assim, já fiz terapia com gente, uma paciente que morava no exterior, que ela fazia na escada do prédio, porque ela dividia a casa com uma república, e o lugar mais privativo que ela tinha era a escada, mas mesmo assim ela preferia fazer, ou era aquilo ou não era nada, na verdade, né? Então, eu não vejo como um impeditivo. O que pode impedir é o contexto da pessoa. Eu não me sinto à vontade, eu não tenho privacidade, eu prefiro um online. E isso se aplica ao individual e se aplica ao casal, né? Isso, casal, grupo, família. Faço muita sessão de família online, porque hoje em dia é dificílimo a família estar no mesmo lugar. Sim, é verdade. E funciona da mesma forma. Legal, bacana. Obrigado. Imagina. Eu vou deixar a Rit fazer a última pergunta, tá? Porque provavelmente você já queira encerrar. Percebe que eu sou um pouco ansiosa, né? Mas, então, a minha dúvida é porque eu já tentei atender casal logo no início da pandemia e eles participando da mesma videochamada e eu tinha uma dificuldade, eu não sei se era falta, enfim, eu sou terapeuta nova, né? Então, assim, eu sentia que eu ficava vagando, às vezes eles entravam numa discussão entre eles, assim, por eles estarem no mesmo espaço, no mesmo ambiente, eles ficavam conversando lá, entre eles, e às vezes eu tinha que ser mais incisiva, do tipo, ei, eu tô aqui, vamos aqui, volta aqui, né, isso aqui. E como que você lida? Já aconteceu isso na tua prática, quando eles estão dentro da mesma chamada, né, ou então você prefere que eles estejam em telefones diferentes, assim, sabe? Indiferente. Qualquer paciente, que seja casal, que seja individual, que fica muito na fala, porque isso é mecanismo de defesa, racionalização. Porque ontem, porque tu fez isso? Não, mas tu fez A, mas é porque tu sempre faz A. Eles podem falar 3 horas consecutivas, se eles quiserem, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Deixa eles falarem um pouquinho, fala um pouquinho, cuidado, um grande cuidado da terapia de casal é não tomar lado. Valida o que eles estão falando. Maria, percebo que você está falando é muito importante, estou vendo que isso te incomoda. Joana, que bom que você está falando que isso também te machuca de alguma maneira. Mas agora eu vou pedir que vocês reflitam um pouquinho. Dramatização. Eu não sei se você é, né, psicodramatista, se você sai da fala e vai para ação. Dramatização. Aí vamos fazer a pós da viver, né, Pri? Se tu vai para a dramatização, a gente sai da racionalização. O que eu faço? Então, eu digo assim, uma coisa que às vezes, quando a briga tá feia em casa, eu pedi que vocês respirem fundo e agora vocês não podem falar. Mas vocês vão se levantar, vamos quebrar isso. Vocês vão se levantar e vocês vão procurar 2 minutos, 2 segundos, assim, jogo rápido, tá? Vocês vão procurar na casa um objeto que represente o que você está sentindo na sua relação. Corta a fala, porque senão aquilo não vai sair em lugar nenhum. Aí ela traz uma estátua, ele traz uma bola.
deixa eu conversar com a bola. Agora eu não vou conversar mais com o João, mas eu quero conversar com a bola. Bola, o que você representa? A gente quebra a briga. Porque senão vai ter brigar até amanhã, não vai levar a lugar nenhum. E quando a gente está em terapia, Rit, a gente precisa sempre olhar o que tem por trás da discussão, porque o que eu falo é sempre queixa. Por exemplo, eu estou muito ansiosa, é o que tu está me dizendo hoje, inclusive, Rit. Eu estou muito ansiosa. Qual que é o dever do psicólogo e do psicodramatista? Olhar por trás. O que está fazendo você ficar ansiosa? Muito provavelmente, Rit, agora eu vou chutar, a tua vontade de ser uma boa terapeuta, autoexigência, cobrança, e isso aí que me interessa. Ansiedade é só estar denunciando que tem algo que a gente precisa estudar. Que tem por trás, senão fala e não vai a lugar nenhum. Pri, fecha, Rit. Richelle, fica tranquila? Sim, sim. Eu estava ansiosa de acabar esquecendo a pergunta e passar para um outro próximo tópico e eu ficar na curiosidade. Claro, mas fez sentido, obrigada. Eu não sou dramatista, eu sou analista do comportamento, mas eu acho muito interessante. Então, por isso que eu estou por aqui andando. Por isso que eu estou andando em outros terrenos para conhecer, né? É importante, sim. Gente, imagino que a Pri vai fechar, mas eu só queria pedir ou que vocês falassem rapidinho, ou pelo menos que vocês escrevessem no chat como foi a nossa 1h30, que inclusive voa, né? Quando a gente está falando, passa muito rapidinho, mas esse pequeno retorno, né? Escrevam lá no chat ou falem rapidinho antes da Pri assumir. Ok. Alguém gostaria de falar? Já estão escrevendo. Pri, eu vou passar para você. Enquanto eu vou lendo aqui também. À vontade. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Tem bastante feedback positivo, né, Chandra? Realmente passa muito rápido, 1h30. Muito interessante, muito legal o assunto, né? E eu também quero convidar a Richelle e o pessoal que está assistindo aí para fazer. Tem a pós de psicodrama, tem pós de psicologia positiva, de TCC, e tem inúmeras abordagens, né? Eu coloquei ali no chat para vocês alguns cursos livres também que nós estaremos oferecendo, coloquei as datas das próximas jornadas, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo no privado, que a gente vai conversando, tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, a professora Alexandra. Obrigada, Alexandra, mais uma vez, tá? Por participar da nossa jornada. Muito obrigada por todo o aprendizado aí, né? Colaboração. E gostaria, então, só de relembrar vocês, pessoal, da programação dessa jornada, né? Que nós estamos aqui participando. Amanhã tem mais uma atividade, que será às 19 horas, com o tema Sexualidade para solteiros e casados, diferentes implicações. Então, será também mais um momento aí especial e importante para nós nessa jornada de hoje, tá ok? Chandra, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada. Um beijo a todos. Bom trabalho, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço.